Você já parou para considerar que talvez o que esteja limitando a sua realidade não seja o que você faz, mas o que você acredita profundamente? Não estou falando de pensamentos automáticos ou superficiais, mas daquele pensamento que você escolhe sentir como verdade. Agora mesmo, existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre desejar algo e vibrar como se aquilo já fosse parte da sua vida. Com o tempo, eu percebi que quando penso com clareza e certeza, como se aquilo já fosse real, algo muda ao meu redor. É como se o universo estivesse aguardando essa coerência interna para finalmente se alinhar comigo. Durante anos, eu repetia frases como "um dia vai acontecer, logo tudo vai mudar". Mas a realidade permanecia exatamente igual. Foi só depois de muito experimentar e observar que entendi. A chave está na forma como pensamos. Um pensamento verdadeiramente criativo não espera, ele afirma. Ele vibra no agora. E quando vem carregado de emoção e foco, se transforma num sinal vibracional que move o campo invisível. Muita gente me pergunta por que, mesmo com visualizações e afirmações diárias, suas vidas parecem travadas. E minha resposta é sempre a mesma. O que você acredita com convicção hoje está moldando sua realidade com mais velocidade do que você imagina. O campo não responde ao que você deseja. Ele reage àquilo que você sente como verdadeiro, com intensidade emocional. E a única linguagem que ele entende é o agora. Pare por um instante. Observe o que você está pensando neste exato momento. É uma ideia cheia de dúvida, de espera? Ou é uma certeza vibrante de que o que você quer já está aqui? Foi quando eu mudei essa chave que tudo começou a se transformar. Não era mais uma questão de esperar o tempo passar. Era sobre alinhar minha energia com aquilo que eu queria ver realizado. Às vezes, bastam apenas 20 minutos de um pensamento focado, acompanhado de intenção e sentimento verdadeiro, para que algo comece a se mover. É por isso que hoje, agora mesmo, eu te convido a experimentar isso comigo. Você não precisa de nada externo, só de você, da sua mente e da disposição de sustentar uma nova frequência interna. O que você vai aprender aqui não é só sobre o poder de pensar, é sobre o poder de sentir o pensamento certo como se ele já fosse real. É nesse instante que o impossível começa a ceder, quando você assume um novo estado de ser. Quando compreendi que pensamentos têm forma, peso e vibração, entendi que eles não são apenas atividade mental. São eventos energéticos reais. Cada pensamento sustentado por emoção começa a alterar o campo ao seu redor. Não estou falando de positivismo superficial, mas daquele tipo de pensamento que carrega identidade, que diz com firmeza: isso já é meu, isso já sou eu. Quando você pensa assim com o corpo, com o coração, com a alma, o universo responde. Sempre. A diferença entre pensar e criar está no sentimento por trás do pensamento. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se não houver emoção verdadeira, elas continuam sendo só barulho mental. Agora, quando você pensa com presença, com intenção real, algo muda dentro de você. Sua frequência se altera, sua assinatura energética se transforma, e é isso que o campo responde. Não suas palavras, mas o que você vibra. Houve momentos na minha vida em que bastaram 20 minutos mergulhado em um pensamento verdadeiro para algo inesperado acontecer. Uma ligação improvável, um e-mail que parecia impossível, uma cura repentina. Quando isso se repete, você entende. Pensar como se já fosse real ativa o mecanismo da criação. Pensar como se ainda estivesse longe ativa a espera. E esperar apenas estende a distância entre você e aquilo que deseja. Se você quer ver mudança, não espere que o mundo haja primeiro. O universo só se movimenta quando você muda por dentro. E essa mudança começa com um simples pensamento. Um só, mas sustentado com firmeza, até vibrar mais alto que a dúvida. É nesse ponto que tudo começa a se reorganizar. Mesmo que por fora nada pareça diferente ainda, por dentro,
a realidade já começou a se mover. Houve uma fase em que eu me dei conta. Se eu não escolhesse meus pensamentos, estava apenas repetindo o passado. O corpo se acostuma com os mesmos pensamentos, que geram as mesmas emoções e levam aos mesmos comportamentos. Resultado? Uma vida que não muda. Foi aí que comecei uma prática simples e transformadora: escolher um único pensamento por dia. Apenas um. E durante 20 minutos, eu me dedicava a senti-lo como se já fosse parte da minha vida, sem distrações. Respirava, focava no agora e deixava meu corpo acreditar que aquilo já era real. Não é ilusão. É ensinar seu sistema biológico a aceitar uma nova identidade. Quando você pensa como alguém que já é confiante, próspero ou saudável, mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado, seu campo energético começa a refletir essa nova versão. E o universo responde à coerência. Se pensamento e emoção estão alinhados, o campo responde. Se estão em conflito, nada se move. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com um botão fora de frequência. Você pode até querer, mas não conecta. Agora, pense comigo. O que acontece quando você pensa hoje como alguém que já tem o que deseja? As sincronicidades surgem. Pequenos sinais, pessoas certas, oportunidades inesperadas. A realidade responde ao que você vibra, não ao que você apenas diz que quer. Durante muito tempo, eu era refém do que o mundo me mostrava. Se o dia começava mal, eu já esperava que tudo fosse dar errado. Se o dinheiro não vinha, eu pensava em escassez. Se algo doía, eu reforçava mentalmente a dor. Até que percebi: enquanto eu esperasse a realidade mudar para então pensar diferente, nada mudaria. Eu precisava inverter essa lógica. Foi aí que comecei a treinar meu corpo para viver como se a mudança já tivesse ocorrido. Mesmo sem ver, eu fechava os olhos, respirava fundo e afirmava: já sou, já tenho, já estou vivendo isso. E fazia isso com tanta presença que meu corpo acreditava. Minha energia mudava e, devagar, o mundo externo começava a ceder. O universo não reage primeiro. É você quem transforma por dentro, e o mundo apenas espelha essa nova vibração. Imagine o campo como um reflexo no tempo. Ele não mostra quem você está sendo agora, mas quem você foi com consistência. Por isso, sustentar um novo estado hoje, mesmo sem provas externas, é o segredo. Você começa a se comportar como essa nova versão. Suas atitudes mudam. Você deixa de adiar. Age com mais coragem. E isso é o começo de uma nova identidade vibracional. Grande parte das pessoas vive todos os dias como uma repetição automática. Mesmos pensamentos, mesmas decisões, mesmos sentimentos. Acordam lembrando dos problemas, alimentam a ansiedade, reforçam o medo e, sem perceber, recriam o passado. O cérebro repete as memórias. O corpo, viciado nas emoções antigas, responde com os mesmos hormônios. E assim, mesmo desejando uma nova vida, tudo permanece igual. Para mudar, é preciso romper o ciclo. E isso começa com consciência. Quando perceber que está preso a pensamentos negativos, diga a si mesmo: isso é o passado, eu não sou mais essa versão. E então, traga sua atenção de volta ao presente. Respire. Sinta o agora. O presente é o único ponto de escolha real. Pensar e sentir algo novo neste instante é o que interrompe o modo automático. É como acionar um novo circuito no cérebro, e a ciência já mostrou. Pensamentos sustentados com frequência e emoção criam novas conexões neurais. Essas conexões se tornam uma nova base de comportamento. E esse comportamento cria uma nova identidade, um novo destino. Mas isso exige prática. Não é um milagre que acontece do dia para a noite. É um treino, uma decisão diária. Se você dedicar pelo menos 10 minutos por dia a pensar de forma elevada, intencional e sentida, estará, aos poucos, reprogramando seu corpo para deixar o passado e viver com base no futuro que deseja criar. A transformação real acontece
quando o seu corpo acredita no que a mente está pensando. Não adianta dizer que quer uma nova vida enquanto sente medo, dúvida ou insegurança. A mente pode declarar, mas se o corpo não acompanha, nada muda. É como acelerar um carro com o freio puxado. O corpo vence. Ele carrega os hábitos, as emoções antigas, os padrões automáticos. Por isso não basta mudar o pensamento, é preciso ensinar o corpo a viver em uma nova realidade. E isso exige prática, intenção. Quando você pensa em abundância e sente gratidão como se já tivesse recebido, o corpo entende essa emoção como real. E o campo ao redor começa a responder. Você está emitindo uma nova assinatura vibracional. Mas atenção, quantas vezes por dia você deseja o melhor, mas sente medo? Tenta ter fé, mas logo volta à dúvida? É essa incoerência que trava a manifestação. O campo quântico não responde ao que você quer superficialmente. Ele reage ao que você vibra de verdade, com consistência. Então repita, sim, mas com emoção alinhada, com presença, com intenção. Se fizer isso com verdade por alguns minutos todos os dias, sua vibração muda, sua química muda, sua realidade muda, e o que parecia impossível começa a se mover. Por muito tempo, eu esperava que as coisas mudassem, para então me sentir diferente. Se o dia era ruim, eu acreditava que tudo daria errado. Se o dinheiro não chegava, eu me sentia preso na escassez. Até entender que era o contrário. A mudança fora só. Acontece quando algo dentro muda primeiro. O universo não reage à sua espera, ele responde ao seu estado interno. A realidade externa é apenas um espelho, refletindo quem você tem sido de forma consistente. Por isso, ao invés de esperar uma nova vida, comece a pensar, sentir e agir como quem já vive essa nova realidade. Feche os olhos, respire fundo, sinta-se próspero, saudável, amado. Mesmo que nada lá fora comprove isso ainda. É assim que você ensina seu corpo a se alinhar com o futuro que deseja. E quando essa coerência se instala, quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, a realidade começa a ceder. Pode parecer ousado, mas não é mágica. É física, é biologia, é energia em movimento. O universo não escuta o que você diz. Ele sente o que você vibra. Você pode repetir afirmações o dia inteiro, mas se, por dentro, está dominado por medo ou escassez, é isso que o campo capta. Pensamentos repetidos com emoção verdadeira são comandos vibracionais. Não são pedidos, são instruções. Por isso, escolha com atenção o que você alimenta internamente. Repetir um pensamento vazio é como jogar uma semente em solo seco. Mas, repetir com sentimento, com o coração presente, faz nascer uma nova realidade. As células mudam, os hormônios mudam, a energia ao seu redor se transforma. Isso não é um ritual mágico, é criação consciente. Então observe o que você está dizendo para si todos os dias. Esse diálogo silencioso está moldando a sua vida visível. Se você mudar isso por poucos minutos por dia, com foco e verdade, começa a abrir portas que antes pareciam trancadas. Muita gente espera um sinal para acreditar, mas o verdadeiro poder nasce quando você acredita antes de ver. Não é sobre esperar que algo aconteça para se sentir bem. É sobre se sentir bem agora e deixar que a realidade se alinhe a essa vibração. Essa é a virada. Você sai do papel de espectador e assume o de criador. Você para de reagir à vida e começa a guiá-la com sua energia, com seu estado interior. Quando isso acontece, a urgência desaparece. Você não corre mais atrás. Você vibra com calma, com certeza, com presença. E então, o inesperado começa a acontecer. Não porque veio do nada, mas porque veio de você. Tudo começa dentro. Sempre começou. Talvez, ao ouvir tudo isso, algo em você tenha se movido. Pode ter sido sutil ou profundo, mas você sentiu. E esse sentimento é o seu ponto de partida. Não importa como foram os dias anteriores, nem o que ainda parece não ter mudado.
Você tem agora o poder de escolher um novo pensamento. E isso, por si só, já muda tudo. Amanhã, ao acordar, lembre-se, você não está aqui para repetir o passado. Você está aqui para criar o futuro. E isso começa com uma decisão silenciosa, porém poderosa. Pensar diferente. Sentir diferente. Vibrar diferente. Não precisa ser complicado. Não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. A verdade tem frequência. E quando você vibra com ela, o universo escuta. Então escolha conscientemente. Acorde e diga a si mesmo: hoje eu sou o criador da minha realidade. Respire, sinta, repita, não como esforço, mas como estilo de vida. E observe. O mundo vai começar a responder à sua nova vibração. Porque quando você muda por dentro, tudo, absolutamente tudo, muda por fora.